Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Boletim da Tarde aqui da BMC News. Boletim da Tarde desta sexta-feira, sexta-feira dia 20 de junho, é meio de feriado? É, mas não é emenda, né? Então a Bolsa está funcionando, as coisas estão funcionando, é um dia útil, então tem muita gente que emendou, mas aqui na BMC a gente está juntinho de vocês toda vez que a Bolsa de Valores abre, estamos aqui com vocês, tá certo? E hoje o mercado financeiro amanheceu o quê? Meio irritado, porque podia estar de folga, mas não está de folga. O Ibovespa caiu logo cedo, refletindo aqui a decisão do Copom que subiu a Selic para 15% ao ano. Isso é, inclusive, a maior taxa desde 2006. Isso a gente cobriu aqui, inclusive, na BMC, na quarta-feira passada. Quer dizer, quarta-feira dessa semana, inclusive, né? Que foi a super quarta. A gente trouxe lá Jerome Powell nos Estados Unidos com o Federal Reserve. Aí Gabriel Galípolo aqui no Brasil com o Banco Central e tudo mais. O Comitê aqui de Política Monetária e tudo mais. Ó, vamos lá. O Ibovespa está em queda hoje, com destaque negativo para quem? Para Vale, que cai perto de 2% e puxa o índice para baixo. No meio do dia, hoje o Ibovespa ronda aí a casa dos 137 mil pontos, com uma baixa de mais de 1%. A Selic e os juros estão no radar, né? Eles são os principais assuntos do dia, né? A decisão do Copom de subir os juros em 0,25 ponto percentual mexeu com bastante coisa, porque foi uma decisão mais dura do que o mercado esperava e sinalizou que eles ainda podem subir mais se acharem necessário, né? Isso mostra que pode subir mais, mas na ata dá um sinal de que deve parar por aí, né? Só se achar muito necessário mesmo. Na China, o Banco Central de lá manteve os juros do jeitinho que estava lá mesmo. E nos Estados Unidos, o Fed também segurou os juros também, aí com o presidente Trump também voltando a criticar o Banco Central norte-americano querendo cortes nos próximos meses. Mas aí é ele também, toda a torcida do Flamengo que corte juros, não importa muito. O que importa são os dados, como disse já Jerome Powell. Jerome Powell já falou que só vai mexer quando os dados corresponderem. Se os dados não chamarem atenção, não mostrarem que está no caminho certo, para cortar, ele vai manter, porque ele não é louco, né? Acabou. No cenário internacional, os investidores continuam de olho no quê? Nas tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã. Você tem o presidente Donald Trump que chegou a dizer que vai decidir se vai atacar o Irã nas próximas 2 semanas. Isso deixa o mercado mais tenso, mas a gente viu o ouro e o petróleo recuando um pouco, enquanto as bolsas lá fora estavam em alta. O dólar e câmbio, o dólar hoje está estável, né, girando aí na casa dos 5,50. A alta da Selic ajuda a segurar o câmbio, já que os juros maiores atraem mais capital estrangeiro. E nas empresas do radar temos aí 3 destaques, né? O Bradesco aprovando 3 bilhões de reais em juros sobre capital próprio, a Petrobras pagando hoje a última parcela de dividendos extras, né, que é 38 centavos por ação, e a Direcional do setor de construção emitindo novas debêntures, ou seja, está ali se financiando no mercado. E para a gente poder comentar sobre tudo isso, deixa o meu grande amigo Josias Bento, lá da GT Capital, que está conosco nessa nossa sexta-feira. Josias, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Flash News. Olá, muito boa tarde. Prazer estar aí falando com vocês mais uma vez. Vamos lá. O prazer é todo nosso. Josias, vamos lá. Eu queria primeiro começar com a história do Copom aqui do Brasil. A situação toda desse 0,25 ponto percentual de aumento. O que você acha que pegou mal para o mercado? O mercado não esperava isso, esse 14,75%. É um impacto muito grande. Como é que você analisou tudo isso? Me conta um pouco sua visão. Maravilha. Foi um impacto bem grande mesmo, né? O Banco Central brasileiro veio com um tom um pouquinho mais duro do que o mercado esperava. Já estava um pouco no preço, né? Então não pegou todo o mercado desprevenido, mas boa parte sim, de subir os juros mais uma vez. Tanto lá fora quanto aqui, mas em relação aos nossos dados, né? Mesmo a gente vendo nos últimos meses a nossa inflação dando uma certa desacelerada, tem alguns pontos ainda em relação à nossa política fiscal, principalmente, que ainda não foram realmente acertadas. Existe aí uma névoa, principalmente na nossa parte fiscal. O governo lá veio com esse pacote do IOF, talvez aumente ali o imposto de renda em algumas aplicações financeiras, mas isso não será o suficiente. A gente precisa ali na frente cortar gastos, a gente precisa olhar para isso com uma certa responsabilidade maior. Esse ajuste para cima do Banco Central de 0,25, de aumentar a Selic, para o mercado ele pegou um pouco ruim. Por quê? Porque o nosso juros, ele está num patamar de ser o segundo maior juros real do mundo. Só estamos perdendo para a Turquia. E a nossa dívida em relação à Selic fica muito mais alta. Então,
A bolsa, ela sente muito isso, porque tu tira toda aquela atratividade da nossa bolsa de valores para a própria renda fixa, e aí hoje a gente está vendo a bolsa de valores caindo um pouco mais do que 1%, nesses 137 mil pontos, traz um certo desequilíbrio ali em relação ao nosso mercado, tá? E o que o Galípolo falou, que deixou uma pontinha ali, uma pulga atrás da orelha do investidor brasileiro, se ele pode aumentar os juros nas próximas reuniões. Isso é muito grave, né? Porque 15% já é uma taxa muito alta, mantendo esses 15% seria saudável, mas ele poder aumentar isso nas próximas reuniões traz uma pulga ali de um pouco mais de preocupação, né, em relação à política monetária. E aí é justamente uma questão, porque aqui no Brasil a gente estava vendo uma inflação que estava lentamente melhorando, né? O dado de maio, por exemplo, veio em 0,26 o IPCA e o mercado esperava em 0,41. Então, a gente está lendo errado o mercado, às vezes, porque tinha vindo uma inflação boa. Aparentemente, o 14,75 estava fazendo efeito na economia real lentamente. É claro, demora para chegar na economia real na ponta, mas estava vindo, né? Estava melhorando um pouquinho a inflação e tudo mais. Ou era a questão mais cíclica também da inflação, que dá uma arrefecida em algum momento do ano e tudo mais? Tem toda essa questão cíclica no meio do processo. Tem esse momento cíclico em relação à inflação. Essa melhora ela foi muito importante, mas como nós somos um país emergente, a gente sente muito o redor do mundo no Brasil. Então, somente essa beliscada que deu agora ali nesse conflito no Oriente Médio, o petróleo subiu e aí a preocupação com a inflação aqui no Brasil também aumenta substancialmente. Então, isso o Banco Central também ele olha com uma certa lupa, né, em relação à parte inflacionária com o redor do mundo. As tarifas ali em relação ao Donald Trump, elas ainda não ficaram totalmente feitas, né? Ainda tem coisas a serem realizadas. Então, também o Banco Central olha isso com uma certa lupa. E a inflação entre abril e maio ali, que a gente fala que é esse período intraférias, né? Entre janeiro e julho, principalmente as passagens aéreas, enfim, eles conseguem dar um pouco mais de subsídio para as famílias. Então, cai também o preço das companhias e isso ajudou a cair a inflação também. A gente precisa analisar o IPCA com certo nos últimos 12 meses, que está aí na casa dos 5,53. Esse 5,53 ele está muito acima do teto do limite, né? Então, a gente tem um IPCA com uma meta de 3%, mais 1,5% para cima, que seria em torno de 4,5%. Nós estamos em 5,53%. Mesmo ele caindo agora, ele está ainda acima do teto, né, que a gente acredita que seja o ponto máximo ali da nossa inflação. Por isso que o Banco Central ainda está olhando para essa política com um pouco mais de dureza, aumentando os juros agora, para ele entender como é que vai ser a inflação, talvez, nesse próximo semestre. Perfeito. Queria trazer um pouquinho a situação também lá nos Estados Unidos, Josias, porque se aqui no Brasil também está complexo tudo, lá fora o caldo está até pior, né, se você for para analisar. Você tem aí uma pressão que já vem em cima do João Paulo para ele cortar essa taxa de juros desde a gestão Biden. Quando a troca para a gestão Trump aumenta a pressão. Veio a guerra comercial, né, do Liberation Day, lá o dia que o Trump fez o trabalho escolar, trouxe a cartolina e mostrou para todo mundo quanto seria o preço de cada um, né, e aí não deu muito certo também, né, porque as negociações foram só degringolando. E depois teve a questão da guerra no Irã e Israel, que está preocupando cada vez mais o cenário igual você trouxe. Então, como é que a gente pode analisar esse cenário lá fora? Até mesmo porque há um risco agora também de interferência do próprio governo em relação a tirar o John Powell da cadeira de presidente do Federal Reserve, porque ele não está fazendo o que o Trump quer, no fim das contas. Então, como é que a gente analisa isso na maior economia do planeta Terra? Sim, o Jerome Powell, pela minha visão, ele está fazendo um belíssimo trabalho lá na frente do Fed. O Trump ele faz essa pressão principalmente para a parte de cortar os juros, porque ele também tem nas mãos dele, né, a principal economia do mundo e também sofre, como a nossa aqui, guardadas as devidas proporções em questões fiscais. E lá com os juros um pouquinho mais altos, a dívida americana fica um pouco mais alta. Aí o Donald Trump vai ter que fazer alguma coisa para conter essa dívida também, e aí os juros um pouco mais baixos ajuda ele em relação
a tudo isso. Mas o Powell lá também, ele olha para os juros, né, com uma certa cautela. E ele tem uma visão muito em cima dos dados. Se os dados não mostrarem que realmente ele possa cortar os juros, ele não vai cortar, e ele não está olhando muito para o que passou, né, nos últimos 3 meses. Ele está olhando um pouco mais para frente, né, para o próximo semestre. Agora, no início de julho, vence ali os 90 dias que o Trump deu em relação à suspensão de algumas tarifas, e aí em julho também tem mais uma reunião do Fed. Então ele vai olhar para todos esses dados, não só de inflação, mas também os dados de mercado, principalmente os dados de desemprego. Então, mesmo estando nos níveis um pouco mais baixos, a demanda está muito aquecida nos Estados Unidos. E essa demanda aquecida pode fazer uma inflação ficar um pouco maior. Então, ele olha para isso com uma certa cautela, porque se ele baixar os juros no momento errado, né, no momento que ele possa fazer a inflação subir um pouco mais, para ele voltar e reverter, subir os juros, isso demora, é um efeito chicote que pode demorar de 12 até mesmo 18 meses. Então, ele tem essa cautela para baixar os juros no momento certo. Talvez esses juros que ele possa baixar agora em 2025 não sejam 2 quedas, pode ser somente uma. Então, o mercado também está olhando para esse cenário. Pô, perfeito, Josias. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News, te convidar para participar mais vezes, tá certo? Tá certo, obrigado. Valeu, Josias Bento, aqui com a gente, lá da GT Capital, no nosso Flash News nessa sexta-feira. Bom, pessoal, vocês que nos acompanharam no nosso Flash News de hoje, muito obrigado pela presença de todos, sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Olha só, 4h30 da tarde, estaremos juntos no quê? No meu, no seu, no nosso closing, aqui na tela da BMC News, focado no fechamento do mercado financeiro ao vivo, comigo aqui, para a gente poder falar sobre todo esse cenário, Copom, Fed, guerras e tudo mais. A gente vai estar aqui acompanhando esse Bovespa que tá azedo, esse Bovespa que hoje não tá muito amistoso não, tá certo? Então vocês podem vir, mandar a mensagem de vocês no chat ao vivo do canal do YouTube da BMC. É um jornal que gosta da interação de vocês. Vocês podem mandar mensagem, devem inclusive, a gente gosta muito da participação de vocês, tá certo? 4h30 da tarde, nos vemos no closing. Até mais, tchau, tchau!